Alô, alunos, vamos para a nossa última parte, quarta aula, alcenos, termodinâmica e cinética química. Na aula passada nós vimos como os alcenos reagem, falamos um pouco sobre setas curvas para entendermos a parte mecanística e os cuidados com essas setas curvas. Revisando então, aqui nós verificamos que a teoria que rege moléculas simples, em termos reacionais, ela se aplica às moléculas complexas também. Tá? Isso é bem interessante. E aí vemos também que a importância, a ideia de diminuir a memorização é entender, tá, que centros ricos em elétrons reagem com centros deficientes em elétrons. Então é a força de atração que manda numa reação. Tá? E aí, cada vez que a gente estuda um novo grupo, a gente vai ter, assim, regras simples para estudar a sua reação, entender a sua reação. E aí entender como para entender como um grupo ele reage, tá? A gente tem que reconhecer esses átomos ou moléculas ricas em elétrons e os átomos ou moléculas deficientes em elétrons. E os deficientes em elétrons é chamado de eletrófilo. O eletrófilo ele aceita um par de elétrons ou ele tem um elétron desemparelhado. Então aqui é o exemplo, tá? Então eles são amigos dos elétrons, então eles têm deficiência de elétrons, então vai ter uma carga positiva, vai ser um átomo com o seu octeto incompleto, ou um átomo tipo um radical, tá? Ou ter um elétron desemparelhado. Já o nucleófilo ele é rico em elétrons. E o nucleófilo ele vai ter um par de elétrons para oferecer. Esse par de elétrons pode ser ligante, no caso da ligação π, como pode ser não ligante. Tá? Então aqui exemplo ali de nucleófilos. Então ele tem nucleófilos, ele é ávido ao núcleo. Lembra? O núcleo tem carga positiva no átomo. Então, por isso que é carga negativa traindo carga positiva. E a sequência de reação é nucleófilo reage com eletrófilo e o inverso não é verdadeiro. Tá? O eletrófilo pode reagir, pode ser chamado de ácido de Lewis, e o nucleófilo também, às vezes, pode ser chamado de base de Lewis. E então, a gente começou a ver um pouco sobre o mecanismo de reação, tá? E aí as setas que indicam o movimento dos elétrons. Uma seta indica o movimento de dois elétrons, uma semisseta, tá aqui na pontinha, indica o movimento de um elétron. E aqui deixa bem claro, ó, os elétrons π do alceno, ele captura o eletrófilo, que é no caso do hidrogênio, que tem uma carga parcial positiva. O par de elétrons fica com o bromo, então nós temos o brometo. Essa é a primeira etapa. Segunda etapa, o brometo, que funciona como nucleófilo, reage com o carbocátion, e aí nós temos o nosso produto, então temos a segunda etapa. Tá? Essa reação é chamada de reação de adição eletrofílica. Tá? Então, e é característica de alcenos e compostos insaturados, como alcinos, dienos. Tá? Um exercício proposto. E um dado importante da seta curva é que a direção deve ser respeitada a direção do fluxo de elétrons. Então, sai da carga negativa, tá? Ou vai para a carga positiva. Aqui é outro exemplo. Ó. A região de maior densidade eletrônica para menor densidade eletrônica. E nunca a seta deve ser usada para indicar átomos, sempre a partir de elétrons. Bom? Então aqui, ela nunca começa no átomo. Vai, parte de elétrons e chega no átomo. Tá? Nunca parte de átomo. Tá? Isso aqui é um erro grave. Não pode ser coletivo. Alguns exercícios para vocês. E aí, beleza. Vamos seguir. Hoje a gente vai ter uma aula que vamos falar sobre uma base muito importante quando se fala em cinética de reação. Então, termodinâmica, cinética de reação, vamos ver o diagrama de coordenada de reação, falar especificamente sobre a termodinâmica, os parâmetros termodinâmicos, falar sobre a cinética química, a relação da termodinâmica com a cinética e colocar aí, aplicar
essa ideia dentro da adição eletrofílica do brometo hidrogênio ou o 2-buteno. Tá? Então, introduzindo cinética e termodinâmica. Aqui, então, ó, representa uma reação, tá? Um reagente formando produto. Essa seta aqui indica equilíbrio. Tá? Então, eu misturo um reagente e, depois de um certo tempo, ele entra em equilíbrio e forma um produto. E aí, a partir daí, há um equilíbrio dinâmico. Enquanto o reagente passa a ser produto, o produto volta a ser reagente. Menos que esse equilíbrio ele seja perturbado. Tá? Então, a termodinâmica ela é a área da química que descreve as propriedades do sistema em equilíbrio. A termodinâmica é um sistema em equilíbrio. O sistema não é em equilíbrio, não faz parte do estudo da termodinâmica. E a cinética, ela estuda a rapidez em que Y é convertido em Z. Então, o quão rápido Y é convertido em Z. Tá? A gente se serve do diagrama de coordenada de reação para estudar tanto a termodinâmica quanto a cinética, ou para ter os dados das duas. Tá? Então aqui, por exemplo, eu tenho um reagente. Ó, AB reage com C. Então, a molécula AB reage com C. Pode ser uma molécula também, pode ser um composto monatômico. E aí, então, eu tenho como, depois do equilíbrio, eu tenho A formado como produto e BC como outro produto. Tá? Eu posso expressar isso num diagrama de coordenada de reação. Aqui, por exemplo, ó, AB mais C são os reagentes. Tá? Então, eu tenho a coordenada de reação pela energia livre. E A mais BC é o meu produto. Mas para que AB mais C formasse o produto, primeiro teria que haver uma interação entre eles. Então, B está se ligando com C, ou C se ligando com B, a gente tem que ver quem é o eletrófilo e o nucleófilo aí. E aí, então, ocorre um pico de energia. Tá? E aí, esse é o chamado estado de transição. Então, eu tenho a energia livre dos reagentes, a energia livre do estado de transição e a energia livre dos produtos. E aqui, então, usando esse diagrama, eu tenho dados em relação à termodinâmica da reação e também à cinética da reação. Uma coisa que tem que ter em mente, quanto mais estável uma espécie, menor a sua energia. Tá? Então, se eu, por exemplo, tenho uma energia no reagente e o meu produto tem uma energia menor ainda, então os meus produtos são mais estáveis que os meus reagentes. Eu tenho uma energia no meu reagente e os meus produtos têm uma energia maior, então os meus produtos são menos estáveis que os meus reagentes. Tá? Vamos então falar da termodinâmica primeiro com detalhes. Quando se fala em termodinâmica, você já deve ter visto lá no ensino médio. Então essa aqui é uma equação química em que A reage com B, formando C e D, tá? Em equilíbrio. Só que M, N, S e T, então, são as quantidades molares, né? Então, quantidades molares dentro da reação. Por exemplo, o mol de A reage com o mol de B, formando um mol de C e um mol de D. Ó. Quando eu calculo a constante de equilíbrio dessa reação, o que é a constante de equilíbrio? É o produto da concentração dos produtos dividido pelo produto da concentração dos reagentes. Então, o cálculo do equilíbrio é feito assim. Então, está ali, ó, C elevado ao seu coeficiente vezes D elevado ao seu coeficiente dividido por A elevado ao seu coeficiente vezes B elevado ao seu coeficiente. Tá? É assim que se calcula uma constante de equilíbrio. Então, quanto mais estável for o composto, maior vai ser a concentração dele no equilíbrio. Então, quando terminar o equilíbrio, o composto mais estável é o que vai estar em maior concentração. Então, o equilíbrio pode estar deslocado para os reagentes ou para os produtos, vai depender da estabilidade dos compostos formados. Tá? E aí, então, nós temos os parâmetros termodinâmicos. Então, vamos lá.
a energia livre, tá? Então a variação da energia livre padrão, tá? Ali tá aquela bolinha significa padrão. Então a energia livre dos produtos menos a energia livre dos reagentes. Então a gente vai ter aqui os nossos gráficos aqui, ó, tá? Essas coordenadas de reação. O reagente, tá? Passa por estado de transição e aí forma o produto. Você percebe que a energia do produto ela é menor que a energia dos reagentes. Quer dizer o que? Maior estabilidade nos produtos. Se olhar para esse gráfico aqui, ó, agora nós temos que a energia dos produtos, a energia livre dos produtos, é maior que a energia livre dos reagentes. Então os produtos são mais instáveis. Se nós fizermos o cálculo aqui da energia livre, tá, vai dar, tá, um ΔG negativo. Tá, um ΔG negativo. Nós dizemos que quando o ΔG ele dá negativo, então essa reação ela é exergônica. Vem de exo, para fora. Tá? Energia para fora. Tá? Então, e a constante de equilíbrio, acontece esse tipo de condição quando a constante de equilíbrio ela é maior que 1. 1 é a nossa referência. Agora, se a energia livre dos produtos ela é maior que a energia livre dos reagentes, nós vamos ter um valor de ΔG positivo. E essa é uma reação endergônica. Endergônica, tá? Endo, para dentro. Precisa de energia para, né, externa. Não libera energia como isso. E aí, nesse caso, para quando eu tenho uma constante de equilíbrio menor que 1, eu tenho esse tipo de reação. Tá? Aí o que quer dizer então isso? Quer dizer, o ΔG tem a ver com a espontaneidade da reação. Uma reação exergônica, ela é espontânea naquelas condições. Enquanto uma reação endergônica, ela não é espontânea naquela reação. É necessário entrar com energia para ela ocorrer, ou ela não vai ocorrer. Tá? Bom, aqui de repente você deve estar lembrando, pô, eu já vi isso, né? Mas era exotérmica e endotérmica. É verdade. Tá? Também, quando se estuda, lá no ensino médio, parte da termodinâmica, se estuda basicamente com base na entalpia. E a gente vai ver na sequência, e a entalpia seria, quando se fala em entalpia, você vai ter a exotérmica, uma reação exotérmica, uma reação endotérmica, em termos entálpicos. Então, em termos, tá, de energia livre, a reação pode ser exergônica ou endergônica. Bom, como eu calculo agora a energia livre padrão? Está aqui a formulinha. Então vamos ver cada um. Ó, aquela bolinha aí, condições padrão. Tá? Então, trabalha-se com uma reação em que você tem 1 mol por litro dos reagentes, tá? Uma concentração de 1 mol por litro, a temperatura a 25 graus e utilizando a atmosfera, uma atmosfera terrestre. Tá? R é a constante dos gases, nenhuma novidade para vocês, tá? Você pode usar essa constante, 1,986 × 10 a menos 3, quilocaloria, inverso do mol, inverso do Kelvin, tá? Ou pode usar, aí dependendo das unidades que está trabalhando, tá? 8,314 × 10 a menos 3, kJ, inverso do mol, inverso do Kelvin, ou kJ dividido por mol vezes Kelvin. Quilocaloria dividido por mol vezes Kelvin, dá na mesma. A temperatura ela é em Kelvin, aí o cálculo da temperatura em Kelvin é graus Celsius mais 273. Bom, vamos para um exercício resolvido então. O ΔG para conversão do fluorciclohexano axial para o fluorciclohexano equatorial a 25 graus Celsius é menos 0,25 quilocaloria por mol. Tá? Quer dizer aqui, ó, que já eu tenho uma reação, tá, exergônica. Tá? Então, o fluorciclohexano equatorial ele é mais estável que o axial.
Calcule a porcentagem de moléculas de flúor ciclohexano que tem o substituinte flúor na posição equatorial. Então vamos lá, está aqui, ó, o flúor ciclohexano ele está em axial e em equatorial, tá? A conformação, né? Então foi dado o ΔG menos 0,25 kcal por mol, tá? A 25 graus. Ali a fórmula, né? Então, jogando na fórmula, então, menos 0,25 kcal por mol, utilizando ali a constante de gases menos 1,986 × 10 a menos 3 kcal por mol vezes Kelvin. A temperatura é 298 K, que seria aqui o 25, tá? Mais o 273 e o logaritmo da constante de equilíbrio, tá? Constante de equilíbrio. E aí, então, multiplicando tudo isso aqui, né, e dividindo, tá? Jogando para o outro lado, deu 0,422. Então, aí, o logaritmo aí da jogada, então a gente tem ali o valor de 1,53, tá? 1,53, o que quer dizer isso? Quer dizer que, olhando aqui para a equação, a concentração dos produtos dividido pela concentração dos reagentes. É isso que está dizendo, tá? Essa relação de concentração é 1,53. O que quer dizer isso? Que, num dado momento, eu tenho 1,53 moléculas de flúor ciclohexano, tá? Em equatorial, e para cada uma molécula de flúor ciclohexano em axial. É isso que está dizendo. Então, se a gente calcula a porcentagem conforme pede ali, tá? Então, o cálculo da porcentagem vai ser o quê? Quantas moléculas de flúor ciclohexano estão em equatorial e o somatório de equatorial e axial. Então, dividindo ali 1,53 pela soma de 1,53 mais 1, a gente vai ter 0,60 ou 0,60. Isso indica 60%. Então, quer dizer o quê? Que num dado momento, 60% das moléculas de flúor ciclohexano vai estar em equatorial, enquanto 40% vai estar em axial. Tá? Bom, vamos aqui então nos parâmetros aí de ΔG, ou energia livre padrão, vou chamar só de energia livre, tá? Então, eu vou ter a entalpia, variação de entalpia padrão, menos a temperatura, em Kelvin, vezes a entropia padrão. Vamos ver cada um deles. Então, a entalpia já é bem conhecido de vocês, pelo menos eu espero, né? Ele é o calor consumido durante o curso da reação. E eu calculo aqui, a gente calcula assim, a energia livre padrão é a energia das ligações quebradas menos a energia das ligações formadas. Se esse valor der menor que zero, é uma reação exotérmica, como eu comentei anteriormente. E se der maior que zero, é uma reação endotérmica. Então, lembra, exo para fora, libera energia para o meio ambiente. Endo, tá, precisa de energia do meio externo para ocorrer naquelas condições. E a entropia? A entropia é um pouco conhecida de vocês provavelmente, tá? Mas a entropia ela é definida como grau de desordem, medida da liberdade do sistema. Quanto maior desordem no sistema, maior a entropia, tá? Por exemplo, a entropia ela tem uma implicação até filosófica, né, para a nossa vida. Se você vai, por exemplo, no quarto, né, ou sua mãe ou seu pai aparecem no seu quarto, o que ele vai ver? A entropia agindo. E o que ela faz, principalmente a mãe, né? O que ela faz? Quando ela chega no quarto e vê aquela bagunça, ela já manda arrumar. E aí você, sob pressão, pega e dá uma organizada. O que essa energia necessária para arrumar, tá? Você está indo contra a entropia. Porque a entropia, a tendência da entropia é a desorganização total. Tá? É tênis num lugar, é meia no outro, é a camiseta no outro,
o chão tudo, vamos dizer assim, desorganizado, sujeira no chão, papel fora do lixo, coisas assim. Isso é a entropia. É o grau de desordem, tá? Então, olhando para o teu quarto, para o teu guarda-roupa, se você quer organizar, você está, vamos dizer assim, você está indo no sentido contrário da entropia. Então você tem que despender energia, tá? Para, vamos dizer assim, para aumentar a entropia do sistema. E a tendência do sistema é diminuir a sua entropia, tá? Então, aumentar o grau de desordem, de desorganização do sistema. Podemos olhar para nós mesmos, pensando em vida. Tá? Você nasce, é criança, adolescente, jovem, adulto, aí o adulto já vai para a terceira idade. E o que está acontecendo com esse sistema organizado? Tá? Ele está se desorganizando. Tá? Está se desorganizando. Essa desorganização está acontecendo o que com a entropia? Um aumento de entropia, um aumento de grau de desordem. Tá? Se eu quero diminuir essa entropia, meio que me corrigindo um pouquinho o que eu falei anteriormente, eu preciso entrar com energia no sistema. Se eu quero organizar mais o sistema, eu preciso entrar com energia. Tá? A partir de uma certa idade aí, vocês são jovens, né? A pele está linda, bonita, lisinha. Por quê? Porque há muita energia no sistema. Quando vai diminuindo a energia, começa a aparecer as rugas, tá? Aparecer o peso aumentar. Por quê? Precisa de bem menos energia esse sistema e ele está se desorganizando. E como você vai ingerindo energia como jovem, aí a coisa não funciona, tá? Então, a entropia, mais ou menos isso. E aí, então, a entropia, e é isso na reação química, como é que funciona, tá? Na reação entropia, a química, a entropia, ela tem a ver com a liberdade de movimento dos produtos. Então, ela é igual à liberdade de movimento dos produtos menos a liberdade de movimento dos reagentes. Quanto maior liberdade tiver os produtos, tá, maior vai ser a entropia. Quanto menor, tá, liberdade tiver os produtos, menor vai ser a entropia. Eu vou ter aqui a entropia negativa, tá? Negativa. E aí, então, a entropia ela pode ser tanto positiva quanto negativa. Então, a formação dos produtos com ligações fortes e maior liberdade de movimento permite que a energia livre ela seja negativa. Então, ligações fortes vai me dar o ΔH negativo. Então, vai ser aqui, ó, menos alguma coisa. Tá? E a maior liberdade de movimento, tá? A maior liberdade de movimento aqui, então, vai me dar o ΔS positivo. Tá? O ΔS positivo, tudo isso vai continuar negativo. Negativo com negativo vai me dar o ΔG, a energia livre negativa. Então, isso é interessante. Então, eu preciso de ligações fortes e produtos com liberdade de movimento, ou seja, para que haja um aumento na entropia. Tá? Exercício proposto, para qual reação ΔS é mais negativo? Tá? Eu vou fazer o item A, que é o item 1. Aí depois você faz o item 2. Tá? Então, ó, eu tenho um reagente e um produto. Nesse caso aqui, ó, um formou um. Então, não há, basicamente, esse primeiro aqui, não há diferença entre a liberdade de movimento do reagente e do produto. Tá? Nesse caso, a entropia vai ser o quê? Zero. Agora, o meu reagente tem maior liberdade de movimento que o meu produto. Eu tenho A mais B, eu tenho dois reagentes formando um, é uma reação de adição. Dois reagentes formando um. Nesse caso, então, os reagentes têm, vamos dizer assim, maior liberdade de movimento que o produto. Então, nesse caso aqui, como é
a liberdade de movimento dos produtos menos a liberdade de movimento dos reagentes, eu vou ter uma entropia negativa. Tá? Então, para qual reação o ΔS é positivo? Então, respondo. Para qual reação com menos 12 kcal por mol e o ΔS 0,01 kcal, calcule o ΔG e a constante de equilíbrio a 30 graus e a 150 graus. Tá? Então, faça ali, jogue na fórmula e calcule. 2b. Como o ΔG muda com o aumento da temperatura? Então, avalie a fórmula vai te ajudar. E como o equilíbrio muda com o aumento da temperatura? Constante equilíbrio. Também avalie. Tá bom? O cálculo da entalpia, normalmente você vai utilizar tabelas, tá, de energia, de dissociação homolítica da ligação. Okay? Então, tá uma tabela que demonstra aí, tá, as possibilidades aí. Você vai ali numa reação qualquer, verifica se a quebra da ligação, aqui por exemplo, a quebra de ligação carbono-hidrogênio, tá? No carbono metila, também tem no carbono primário, hidrogênio, tá? Aqui o carbono secundário, hidrogênio, o carbono terciário, hidrogênio. Então, tá, há diferentes energias, tá? De dissociação homolítica, dependendo do tipo de carbono. Carbono, já vai ter uma outra energia, tá? Um carbono primário, um carbono metílico, um carbono terciário, carbono metílico. Tá? Se for uma dupla, aí para quebrar tanto a π quanto a sigma, tá? E se for aqui é uma tripla, tá? Então para quebrar as duas, π e a sigma, e assim por diante, tá? Então para ligar, quebra de ligação flúor-flúor, bromo-bromo, carbono-flúor. Então, todos os momentos a gente vai numa tabela dessa e faz os cálculos. Por exemplo, cálculo da entalpia da reação que nós já vimos. Aqui nesse caso, o que a gente tem? Há uma adição, tá? Uma reação de adição eletrofílica. Eu sei que vai ser quebrada uma ligação π e quebrada uma ligação sigma hidrogênio-bromo. E aqui, nos produtos, vai formar uma ligação sigma carbono-hidrogênio e uma ligação sigma carbono-bromo. Então, as ligações quebradas eu tenho que calcular. Se você for lá naquela tabela anterior, você vai ver que para quebrar uma ligação π, eu preciso de 63 kcal por mol. Para quebrar uma ligação hidrogênio-bromo, eu vou precisar de 87 kcal por mol. Se nós somarmos, nós vamos ter aqui então um total de uma energia de dissociação homolítica, tá? 150 kcal por mol. Vamos agora para as ligações formadas. Para quebrar, para formar, que na verdade quebrar ou formar considera o mesmo valor, tá? Então, nesse caso, a ligação carbono-hidrogênio, 101 kcal por mol. Energia de dissociação para a ligação carbono-bromo, 69 kcal por mol. Somando, nós temos aí 170 kcal por mol. Jogando lá na fórmula da entalpia, variação da entalpia padrão, então é a energia das ligações quebradas aqui, menos a energia das ligações formadas aqui. Sem se preocupar com sinal nenhum, tá? Aqui que vai dar o sinal. Obviamente, 170, tá? Menos o 150, ou na verdade 150, perdão. Isso mesmo. 150 menos 170, que é as ligações quebradas, as ligações formadas, vai dar menos 20 kcal por mol. Então a gente já sabe que essa é uma variação de entalpia, uma reação exotérmica, que libera calor, tá? Quando a reação ocorre, esses parâmetros que eu falei anteriormente, eles normalmente são em meios gasosos, tá? Quando a reação ocorre em solução, nós temos o problema da solvatação. Então, a água ela solvata em tanto cargas positivas quanto cargas negativas, ou cargas parciais positivas e cargas parciais negativas. Então,
A reação em solução, aí já muda um pouquinho os parâmetros, tá? Então, muitos desses dados são em meio gasoso. Quando entra em solução, nós temos aí um fator complicante a mais para os cálculos, tá? Então, o exercício proposto para vocês, usando a tabela de associação, tá? Calcule o ΔH para a adição do HCl ao eteno, então, tá? E calcule o ΔH para a adição do hidrogênio ao eteno, daí vai quebrar a ligação aqui, vai adicionar dois hidrogênios, tá? Se as reações são isotérmicas ou endotérmicas, então avaliando aqui, e você espera que as reações sejam exergônicas ou invergônicas. Bom, aí teria que saber do ΔG, tá? Partindo agora para a cinética química. Então, a cinética é a área da química que estuda a velocidade das reações químicas e os fatores que afetam sua velocidade. Também a gente trabalha em cima de energia livre, tá? Mas é energia livre de ativação. Então, é a energia livre do estado de transição menos a energia livre dos reagentes. Então, tá aqui, ela tem o seu fator entálpico e o seu fator entrópico. Só que daí, tá? Energia livre de estado de transição. E aí, no estado de transição, a gente vai ter ali a entalpia do estado de transição menos a entalpia do solvente. Então, o que interessa para nós é o reagente e seu estado de transição. O produto, né, a gente nem olha quando fala em cinética química. Tá? E a entropia também, o estado de transição menos a entropia dos reagentes, pensando na parte de organização do sistema. Então, aqui de novo, né, o nosso diagrama de reação. Então, a gente tem aqui agora, eu vou enxergar tanto a minha reação em termos termodinâmicos, em termos cinéticos químicos. Tá? Só que a cinética fica aqui, ó, estado de transição e reagente. E a termodinâmica, produto e agente, reagente, produto. Tá? Então, eu posso ver que essa é uma reação exergônica, então, portanto, é uma reação espontânea. Tá? E aqui eu tenho a energia livre de ativação dessa reação em termos cinéticos químicos. Uma baixa energia livre de ativação. Interessante. Mas uma reação exergônica espontânea, ela pode ter uma alta energia de ativação, então nada impede. É uma reação espontânea, mas ela precisa de uma energia, tá? Uma energia de ativação para começar. Por exemplo, se você pegar um álcool e oxigênio, tá? Não vai acontecer nada. Eu posso abrir o frasco do álcool e não vai pegar fogo, tá? Mas se eu pegar e atear fogo no álcool, tá? Ele já começa a pegar fogo. Eu não preciso pegar e ficar riscando fósforo para sustentar essa energia. Preciso só dessa energia inicial. É essa energia, tá, que eu estou falando. A partir do momento que eu quebro essa barreira, tá, ateio fogo no álcool, a partir desse momento, a energia liberada, ela se retroalimenta. Então o álcool vai queimar até consumir todo o álcool. Tá? Aqui já não. Como a energia livre era baixa, muitas vezes a energia do meio ambiente é suficiente para ultrapassar essa energia livre. E a reação vai à temperatura ambiente sem, aparentemente, uma energia externa necessária. Tá? Aqui é a mesma coisa. Eu posso ter uma reação com uma baixa energia livre, tá, em termos cinéticos, mas ela ser endergônica, não espontânea. Tá? Mas a energia no sistema, muitas vezes, se eu tenho essa energia no sistema, a reação vai. E aqui ela pode ter os dois problemas. Além de não ser espontânea, endergônica, ela tem uma alta energia livre de ativação. Tá? Então, qualquer coisa que desestabiliza os reagentes, estabiliza o estado de transição, aumenta a velocidade da reação. Então, tudo que desestabiliza os reagentes e estabiliza o estado de transição, aumenta a velocidade. Por quê? Porque quando o estado de transição é estabilizado, essa energia baixa.
E quando o reagente é desestabilizado, essa energia sobe. Então, essa energia livre de ativação tende a diminuir com a estabilização do estado de transição e desestabilização dos reagentes. A velocidade da reação, que a gente considera que é importante na velocidade de uma reação. Tá? Então, ela depende de alguns fatores. Depende, por exemplo, do número de colisões por unidade de tempo. Então, quanto essas moléculas, esses átomos, eles vão colidir. Quanto mais eles colidirem, mais a velocidade da reação. Maior a velocidade da reação. Multiplicado pela fração com energia suficiente. Então, não adianta haver colisão e a energia está abaixo da energia do estado de transição. Tá? E aí, nesse caso, só aquelas que tiverem colisão com energia suficiente é que vão levar a produto. E um outro fator importantíssimo é a fração com orientação apropriada. Então, não é qualquer colisão que leva ao produto. Tem uma colisão adequada. Tem uma colisão em que vai haver a ligação química. O nucleófilo vai achar o eletrófilo e vai se ligar a ele. Tá? Então, esse tipo de colisão é que leva ao produto. Tá? Se as outras colisões que não têm a orientação apropriada, elas, mesmo que tenham energia suficiente e que haja muitas colisões, não vai ser suficiente ou não vai aumentar a velocidade da reação. Tá? Então, quando eu tenho um reagente A formando um reagente B, então o meu cálculo de velocidade vai ser o quê? Vai ser proporcional à concentração de A. Tá? Então, a gente tira a proporção, põe a igualdade e coloca uma constante, essa é uma constante cinética. Então, K minúsculo é a constante cinética, o K maiúsculo é a constante termodinâmica, de equilíbrio. Tá? Então, essa é chamada reação de primeira ordem, porque ela depende somente de um reagente. Agora eu tenho A mais B produzindo C mais D. Aí, nesse caso aqui, eu tenho dois reagentes. Então, a velocidade da reação ela é proporcional à concentração de A e B, ou seja, é igual a constante cinética vezes a concentração, o produto da concentração de A e B. Tá? Então, eu chamo essa reação de segunda ordem, porque depende dos dois reagentes. E A mais A formando B. Tá? E aí, por incrível que pareça, parece igual a essa daqui. Tá? Mas, nesse caso aqui, é A ao quadrado. Então, A ao quadrado também me dá uma reação de segunda ordem. Bom, só voltando aqui, uma reação de segunda ordem e não de primeira ordem. A equação de Arrhenius, ela é uma equação que nos auxilia a estudar a cinética química em laboratório, em termos práticos. Tá? Então, a constante cinética ela é igual a A exponencial menos a energia de ativação sobre constante do gás vezes a temperatura. Então, é a energia de ativação experimental. O A é o fator de frequência que a gente viu anteriormente, que depende da colisão, depende depende de como ocorre essa colisão. Tá? Então, ali é o fator de frequência, o A. E a exponencial, esse valor que está aqui, isso aqui é um exponencial matemático, tá? E aqui, então, corresponde, então, todo esse fator aqui, E elevado a menos EA dividido por RT, corresponde à fração de colisões que tem mínima energia de reagir. Então, tudo isso aqui é a nossa energia de ativação. Tá? Só tem constante, né? Então a energia de ativação está aqui. Tirando aí o logaritmo natural, né, deles, né, para eliminar essa exponencial, vai ficar então o logaritmo natural da constante cinética, o logaritmo natural de A menos a energia de ativação sobre RT. Tá? Então, não confunda ΔG, energia livre de ativação, e energia de ativação. Tá? Por quê? Aqui eu tenho o fator entálpico e entrópico na energia livre de ativação. E na energia de ativação,
só tem o fator entálpico e não tem o fator entrópico. Então não é a mesma coisa. Tá? Exercício resolvido, proposto a 30 graus, a constante de segunda ordem da reação do cloreto de metila com o íon hidróxido é 1 vezes 10 a menos 5 por mol vezes segundo. Tá? Qual a velocidade de reação quando essa concentração ela for 0,10 mol do cloreto de metila e do íon hidróxido 0,10 molar, tá? Que é molar, é mol por litro na verdade. E item B, se a concentração do cloreto de metila diminuir para 0,01 molar, mol por litro, que efeito terá na velocidade da reação? E item C, se a concentração do cloreto de metila diminuir para 0,01 molar, mol por litro, que efeito terá na constante de velocidade da reação? Então, respondendo A, a velocidade da reação é dada por quanto aqui. Então, hoje eu tenho os reagentes, não precisa nem saber qual é o produto, tá? Então, é uma constante, a concentração do cloreto de metila vezes a concentração do hidróxido. Eles são 1 para 1, tá? Um mol reage um mol com o mol do outro. É isso aí. Se fosse mais que um mol, teria que colocar aqui uma exponencial. Nesse caso aqui, então, a gente vai substituir os dados da equação que nós temos aqui. Nós temos aqui no caso a velocidade, né? E temos a concentração do cloreto de metila e a concentração do hidróxido. Só não temos a constante cinética. Então, substituindo aqui, tá? Ah, não, esse aqui é a constante cinética, né? É a constante segunda ordem, tá? Constante cinética. Então, a gente não tem a velocidade, desculpe. E aí, então, multiplicando tudo isso aqui, né? Vai dar 10 a menos 5 vezes 0,1 vezes 0,1. E nós temos aqui, então, 1 vezes 10 a menos 7 mol por segundo. É a nossa velocidade. Então, a cada segundo, nós temos uma velocidade de 10 a menos 7 mol por litro. Ou molar, né? Molar por litro. Mol por litro. Então, eu vou deixar para vocês o item B. Agora ele só pergunta se diminuir a concentração do cloreto de metila. Qual vai ser o efeito? Vai aumentar a velocidade? Vai diminuir? Calcule. E se a concentração, tá? Ela diminuir, tá? Do cloreto de metila, mesmo valor da anterior, mas a pergunta é em relação ao efeito terá na constante. Pensa e responde. Termodinâmica e cinética. Tem relação entre as duas? Com certeza. Aqui, ó, numa reação em equilíbrio, nós vamos ter o quê? O reagente A formando B. E aqui, então, a gente tem uma constante de cinética. Tá? Ela está em equilíbrio. Mas eu posso olhar também que B volta, se decompõe, ou retorna a A. E aí, então, eu tenho o K inverso, que é a constante cinética da reação inversa. Então, se eu demonstrar se está em equilíbrio, quer dizer o quê? Que a velocidade de formação de B, tá? Ela é igual à velocidade de decomposição de B para A. Tá? Então, eu posso calcular as velocidades. Então, o que é a velocidade de A? É a sua constante cinética vezes a concentração de A. E a velocidade de decomposição de B é a sua constante cinética, que é o K inverso, vezes a sua concentração. Então, aqui eu tenho uma igualdade. Vamos isolar essas constantes e a concentração. Então, isolando de maneira tal que fique, tá, a concentração do produto dividido pela concentração do reagente, nós vamos ter K1 dividido pelo K inverso. E o que é, tá, a concentração dos produtos dividida pela concentração dos reagentes? A constante de equilíbrio. Então, eu tenho uma relação direta entre as constantes cinéticas e a constante de equilíbrio numa reação em equilíbrio. Bom? Vamos ver então a adição eletrofílica do ácido bolírico no 2-buteno. Então a gente tem aqui, ó, um alceno, tá? E um brometo de hidrogênio.
que vai acontecer? O nucleófilo ele vai atacar aqui o eletrófilo, que é o hidrogênio, o par de elétrons vai sair com o bromo. Mas para isso acontecer, quando o nucleófilo atacar, vai acontecer. O que acontece no estado de transição? No estado de transição você vai ter reações semi-rompidas, reações semi-formadas, ou só reações semi-formadas. O par de elétrons, né, ligantes se transformando em não ligantes, ou par de elétrons não ligantes se transformando em ligantes. Normalmente esse é o mais comum. Tá? Aqui nesse caso aqui, esse par de elétrons da ligação π, como ele captura o próton do hidrogênio, que é o que está acontecendo. Eles têm, no estado de transição, um semi, vamos dizer assim, rompimento, por isso tracejado da ligação π, e a semi-formação da ligação sigma carbono-hidrogênio. E um rompimento parcial da ligação hidrogênio e bromo. Então, o estado de transição, ele deve ser interpretado nesse sentido. Tá? E, nesse caso aqui, ele é fugaz, é muito rápido, não tem nem como medir. Hoje em dia não dá para falar que não tem, já estão conseguindo medir alguma coisa, mas com muito esforço, muita tecnologia. E o fato dessa ligação ela estar se rompendo, tá? Então, está acontecendo que eu estou deixando de ter um par ligante aqui. Tá? Então, o carbono ele está passando de carbono neutro para um carbono parcialmente positivo. Tá? Aqui não mudou nada, porque eu tenho ligações. Tá? O hidrogênio está com uma ligação semi-formada, com uma ligação semi-rompida. Aqui não mudou nada para o hidrogênio. Mas para o bromo, a ligação que era semi-formada, ela está semi-rompida. E como o par de elétrons sai com ele, então ele está com uma carga parcial negativa. Pode ver, parcial negativo, parcial positivo, deixou o sistema neutro. Aqui, esse sinal não é um sinal positivo, na verdade é um sinal de estado de transição, deveria ser um asterisco ou uma adaga, tá? Então não é positivo, é como se fosse uma adaga ou um asterisco. Quer dizer, o estado de transição. Aqui o asterisco também na química indica outra coisa, tá? Então, o estado de transição deve ser interpretado assim. Tá? E aí sim, rompeu totalmente essa ligação, gerou carbocato. Essa ligação se tornou ligante, né? Sigma ligante plenamente, o hidrogênio entrou aqui nesse carbono. E essa ligação saiu totalmente com o bromo. Agora, então, o par ligante passou a ser não ligante, então eu tenho uma carga negativa. Tá? E aí, então, nessa segunda etapa, que poderia ser feita aqui mesmo, não tem problema, tá? O nucleófilo reage com o eletrófilo, que no caso é um carbocátion. E o estado de transição? De novo, o nucleófilo está se ligando ao carbocátion. Então ele está de par não ligante, passa a ser um par ligante. Como essa ligação que era não ligante está passando a ser ligante, ela está indo de negativa para parcialmente negativa, e quando essa ligação se formar, ela vai passar a ser neutra. Lembra? Quando o par não ligante passa a ser ligante, tem uma carga positiva. Então, carga positiva mais carga negativa fica neutro. É o que está acontecendo aqui. E essa carga positiva, como ela está recebendo agora, o carbono está recebendo a sua quarta ligação, e como aqui é parcial, ele vai de positivo para parcialmente positivo e depois, tá, neutro. Então é o que nós vamos ter aqui, tá? Nesse caso aqui, agora para o grupo. Então, sempre, em cada etapa vai ter o estado de transição. Tá? Cada etapa vai ter o seu estado de transição. Só que a etapa que mais interessa o estado de transição é justamente a etapa em que tem o estado de transição de maior energia. Esse é o que a gente vai se preocupar, porque é ali que é o gargalo da coisa, é ali que é o limitante da reação. Então, mostrando isso aqui, um gráfico ali, né, coordenada de reação, tá? Então a gente vai ter aqui o reagente, o estado de transição, tá? E aí a formação do carbocátion, né, que tem maior energia que o seu reagente, então ele é instável.
tá? Ele é instável, tá? Então, a reação aqui, até aqui, ela é exergônica, ou perdão, endergônica, tá? E aí nessa segunda etapa aqui, tá? Aí então nós temos o carbocátio que reage com o nucleófilo, vai passar por um estado de transição, tá? Como é a formação de, aqui tem rompimento de ligação, então tem rompimento de ligação, tá? E informação. Aqui só tem formação. E isso energeticamente é favorável. Só a formação de ligação, por isso que a entropia ela é exergônica, ou seja, aqui é espontânea, tá? Aqui a reação é espontânea. Juntando tudo isso aqui, nós vamos ter agora o diagrama todo da reação. Então, ó, sai dos reagentes, em que reage, passa por estado de transição, tá? Lembra? O estado de transição vai ter ligações rompidas e ligações semi-rompidas e semi-formadas, tá? Passa pelo carbocátio, que é instável, tá? E aí o nucleófilo reage com o carbocátio, passa por um segundo estado de transição, é por isso que esse estado de transição ele é tão importante, porque ele é um fator limitante da reação, então a gente vai se preocupar nele. O que acontece aqui não é tão preocupante, porque já tem energia de sobra para que isso aconteça, tá? Então esse é o estado de transição que a gente vai se preocupar, tá? É o estado de transição de maior energia. Ele é que limita, é a etapa limitante da reação, é aqui, tá? E aí então leva ao produto. Então, como temos essa equação geral, tá? Da reação, ela é exergônica, é uma reação espontânea. Bom, esse é para vocês então, para entender um pouquinho esses diagramas de reação, ó, qual etapa das seguintes tem a maior energia de ativação. Então lembra que aqui, ó, daqui para cá é a primeira etapa, daqui para cá é a segunda etapa, daqui para cá é a terceira etapa. Então você vai avaliar, tá, os estados de transição para dizer qual etapa tem maior energia de ativação. Tá? O primeiro intermediário, no caso, o primeiro intermediário é esse aqui. Ó. Então, tem aqui, ó, reagente, estado de transição, primeiro intermediário. Estado de transição, segundo intermediário. Estado de transição, produto. Tá? O início e o final é reagente e produto. Então, o primeiro intermediário formado é mais apto a ser revertido em reagente ou seguir para formar produto. Você vai olhar aqui, o primeiro intermediário. É mais fácil ele seguir para o produto ou voltar para reagente em termos energéticos. Qual a etapa da sequência de reações? É a etapa determinante. Então, a etapa determinante que é a que tem maior energia, o estado de transição de maior energia. Tá? Então, pense e faça. Ainda propondo aí, agora você vai desenhar o diagrama. Então, ó, trace o diagrama de coordenada de reação para a seguinte reação. Então, ó, onde C ele é mais estável que B. O menos estável, tá? O menos estável das três espécies. Então, B é o menos estável. Tá? E o estado de transição de A para B é mais estável do que o estado de transição de B para C. Você vai fazer ali, não precisa valores, mas é só a questão de traçar ali o reagente, estado de transição e as energias. Aí, com base no diagrama, responde as perguntas. Quantos intermediários tem, estado de transição, quanto estado de transição tem, qual etapa de maior velocidade da reação, qual etapa tem maior constante velocidade no sentido reverso, daí então pensando de trás para frente, qual das 4 etapas, qual é a mais rápida, e qual é a etapa determinante, tá? E qual a etapa determinante no sentido reverso. Quando fala qual a etapa determinante, no sentido reagente formando produto. Tá? Então, referência bibliográfica, Paula Bruce, tá? Volume 1. Yu Cao Tui. Tá? Obrigado pela atenção em vietnamita. Só de glória.